Vamos fazer oração, irmãos? Amado Deus, eu quero agradecer por esse momento, agradecer por essa aula, Pai. Eu sei que esse é o momento que o Senhor nos preparou. Eu sei também, Deus, que todos nós precisamos do conhecimento. O conhecimento, Pai, é útil para a nossa mudança de vida, de mentalidade. Mas eu sei, ó Pai, que nosso mundo não é um mundo que deseja o conhecimento celeste. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa vontade, para que a gente possa assimilar esses conceitos. Esses conceitos, ó Pai, eles são essenciais para o nosso entendimento de Jesus, e o desejo do meu coração é que nós possamos olhar para Jesus e que nós possamos ver nele o centro de todo o conhecimento. Dá-nos, ó Pai, condição de interpretar de maneira correta, e que esse momento possa contribuir para o nosso crescimento espiritual. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, no primeiro capítulo de Hebreus, carta aos Hebreus. Nós vamos abrir no capítulo 1, para lermos alguns versículos. Capítulo 1 de Hebreus, nós vamos ler alguns versículos aí, tá bom? O tema da nossa aula é conhecimento. Nós estamos falando sobre a maneira como nós vemos a vida e o mundo, e a nossa fonte de conhecimento é muito importante. E é sobre isso que quero falar um pouquinho, tá certo? Já que falar desse assunto traz um grande dilema. De onde que o homem, ou de onde que o cristão extrai o seu conhecimento? O que é que mostra para ele a verdade, a mentira, o certo, o errado? De onde nós tiramos tudo isso? Esse é um assunto extremamente importante, né? Porque se nós não tivermos uma fonte segura, nós vamos viver recebendo conteúdo de fontes não seguras, e a gente vai acabar acreditando em mentiras e em bobagens. Então, quero falar um pouquinho sobre conhecimento, tá bom? Vamos ler capítulo 1 de Hebreus, os primeiros versículos. A palavra de Deus diz assim: havendo Deus na antiguidade falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto também herdou um nome mais excelente que o deles. Irmãos, essa passagem, ela claramente mostra a pessoa de Jesus em sua plenitude. Quando nós falamos sobre conhecimento, eu quero desde o primeiro momento deixar claro que Jesus Cristo, ele é a fonte mais confiável e mais perfeita de conhecimento. Aí alguém vai dizer: bom, pastor, nós somos cristãos, participamos de uma igreja cristã, e esse é um negócio tão óbvio, mas tão óbvio, que eu acho que eu fui na igreja à toa. Porque, poxa, falar para mim que Jesus é a fonte do conhecimento, eu já sei disso. Irmãos, eu falo isso tendo certeza de que uma parte nossa confia com toda certeza que Jesus é a fonte do conhecimento, mas grande parte da igreja cristã do mundo hoje, ela tem como fonte de conhecimento profetas que se levantam aleatoriamente no culto, pessoas que têm um dom de revelação, ou uma tradição que sustenta esse conhecimento, ou coloca o conhecimento como vindo de uma pessoa, e normalmente é o líder da igreja. Isso tudo tira de Jesus a posição como fonte confiável e completa de conhecimento. Irmãos, tomem muito cuidado com as fontes de conhecimento que se levantam por aí, porque nem todo livro que sai é livro para
guiar o nosso entendimento e as nossas crenças. Nem todo homem de Deus ou mulher de Deus também tem essa posição. O problema do nosso mundo é assim: a gente tem uma crença bem definida. Aí o Dan Brown, que escreve bem, eu gosto dos livros, ele escreve lá o Código da Vinci. Aí o povo cristão lê o Código da Vinci e, nossa, faz uma meleca na cabeça, e o povo já não acredita em nada mais, e o povo já agora acredita que é tudo mentira, e pronto. Será que um homem criativo, será que ele é capaz de anular a crença bíblica que dura milhares de anos? O problema da nossa geração é esse é o problema, é que está sempre surgindo livro, autor, homem de Deus ou profeta que se levanta na igreja, que fala coisas que confundem a cabeça dos irmãos. Versículo 1 diz: Deus no passado, Ele falou em várias ocasiões, de várias formas, pelos profetas. Irmãos, eu quero reforçar isso. Pense nas palavras, ocasiões, maneiras, e o meio disso, pelos profetas. É importante falar disso pelo seguinte: na mentalidade do escritor de Hebreus, ele tem uma certeza na mente: Deus sempre manifestou a sua vontade, Deus sempre manifestou as suas ideias, Deus sempre se revelou e Deus sempre quer ser conhecido pelo homem. Irmãos, é aqui uma coisa importante: Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de interação, de vínculo, de conhecimento. Deus, Ele não é um ser enigmático que está escondido assim no meio de uma nuvem que ninguém consegue ver. Muito pelo contrário. A imagem que a nossa palavra, o livro bíblico diz para nós, é que Deus, Ele está o tempo todo querendo, vamos dizer, soprar a fumaça, abrir mais as cortinas, acender mais a luz, para que o homem possa vê-lo melhor. E quando o escritor aqui escreve, ele vai dizer assim: antes do nascimento de Jesus, nos dias anteriores a Cristo, Deus, ele falou em muitas ocasiões. Irmãos, pensem nisso. Olha a maneira como Deus falava com Adão e Eva. Olha a maneira como Deus falava com Enoque, como Deus falou com Noé, como Deus falava com Abraão, com Davi, como Deus falava com Elias. Olha o modo como Deus se manifestava para as pessoas. O Monte Sinai, lá na península, do deserto da Arábia, lá tinha aquele monte, era o Monte Santo, onde Moisés subiu e Deus disse: tira a sandália. E quando Moisés estava ali, Deus falava com Moisés, e daquele monte Deus falava com as pessoas. O que o escritor quer lembrar para nós? Deus, Ele falou muitas vezes, Deus se revelou muitas vezes, e Deus se revelou de maneiras diferentes. Deus falou com Moisés pela sarça ardente, Deus falou com Salomão em sonhos, Deus falou com o povo pelos profetas, Deus falava com Moisés em alguns momentos numa relação de face a face. Deus falava com Adão e Eva, a Bíblia fala, naquele ventinho suave que passava no fim da tarde, lá no Éden. Deus, Ele não só falou muitas vezes, como Deus usou vários meios de comunicação e várias formas. Uma das formas mais comuns de Deus falar, ela era pelo aparecimento de anjos. Deus mandava um anjo e aquele anjo comunicava a vontade de Deus. E no final das contas, todas as pessoas usadas para essa comunicação recebem o título de profeta, porque profeta é alguém que fala em nome de Deus. Então, Deus usou profetas para falar em muitas ocasiões, de muitas maneiras. Afirmo isso para vocês: Deus é um Deus de interação. Deus é um Deus de interação, irmãos. Eu até ousaria dizer,
como fala em Romanos capítulo 1, que tudo o que o homem pode conhecer de Deus, Deus tornou disponível. O capítulo 1 de Romanos, versículo 17 em diante, fala: tudo o que o homem pode receber de Deus, Deus tornou manifesto, porque Deus quer ser conhecido. Provavelmente, nós ainda não procuramos conhecer tudo de Deus quanto é possível. Irmãos, não deixe o comodismo roubar de você essa coisa tão mágica e preciosa de conhecer Deus. Às vezes, a gente descobre que a gente é preguiçoso mesmo. A gente lê pouco, assiste pouca coisa na TV que agrega, a gente procura aprender pouco, a gente normalmente envolve pouco com coisas que agregam culturalmente, né? Irmãos, isso atrapalha a nossa vida, porque a gente não está adquirindo conhecimento relevante. Horas vendo série é boa distração, mas é perda de tempo. Horas vendo futebol é boa distração, mas é perda de tempo. Horas ao cinema é perda de tempo, mas é bom. Mas por que a gente não pode ir ao teatro, ir a uma palestra? Por que não assistir algo que agrega? Por que não ler algo que agrega? Por que não ler um livro? Por que não ouvir uma palestra de alguém, uma mensagem de alguém? Adquirir conhecimento e somar na nossa vida em coisas que nos tornam pessoas melhores. Escrevemos mal, lemos mal, a gente não sabe quando bota um S ou dois S, ou quando é XC, é uma confusão. É a geração escrava do telefone, né? Porque ele tem um corretor que corrige, ou seja, ele supre a nossa incapacidade. Porque a gente não lê, irmãos, não é verdade? A gente não lê e não escreve. A geração mais nova vai fazer redação com notas ridículas, porque não sabe nada. Irmãos, adquire conhecimento. Deus deu para nós um cérebro, uma capacidade intelectual que vai além da nossa compreensão, para que a gente possa aprender conhecimentos dessa vida. E a gente pode conhecer coisas dessa vida para poder falar bem, para poder viver bem. Mas é como se nossa vida fosse uma grande estante, muitos armários, onde a gente pode acumular conhecimentos. Mas não é só conhecimentos dessa vida, é principalmente conhecimentos também de Deus. Deus quer ser conhecido. E o fato de que Deus quer ser conhecido é manifestado no fato de que Ele se mostrou várias vezes e de muitas formas, por meio de homens usados para isso. Vamos olhar versículo 2. Diz assim, bem, vamos ler um também, né? A gente vai interligando tudo. Havendo Deus falado antes ou na antiguidade, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, que é herdeiro de todas as coisas e também o Criador do universo. Olha como esse versículo também é interessante, irmãos. A imagem que fica é mais ou menos assim, é surpreendente, mas é como se tudo isso que aconteceu antes fosse um ponto aqui. Deus veio se revelando de uma forma crescente, até que o ápice da revelação de Deus é a pessoa de Jesus. Esse é o plano. O que a Bíblia descreve no Antigo Testamento é básico quando comparado com a manifestação do Cristo. O escritor está dizendo assim: olha pessoal, Deus falou de maneiras muito preciosas, mas agora o ápice da revelação de Deus é Jesus. Aí nessa hora, eu acho que a maioria das igrejas do Brasil, especialmente as neopentecostais, deviam ficar com a cara desse tamanho e toda vermelha, porque o foco é só nas revelações do Antigo Testamento, né? Que coisa mais empolgante do que falar do Abraão, do Moisés, do Eliseu, do Daniel, da cova do leão, de tudo isso. Passa a vida inteira falando disso. Passa a vida inteira falando do que está aqui na base.
porque são histórias que trazem entretenimento. Ah, mas Elias orou e o fogo caiu do céu. Ah, mas o Abraão ofereceu Isaac. Tudo isso é nobre, irmãos, mas o ápice é Cristo. E é isso que o escritor quer dizer. Deus falou muito, de muitas maneiras, mas agora Ele nos falou pelo Filho. É como se dissesse assim: olha, você estava, meu filho, vendo um pouquinho só, mas agora eu te dei o melhor, o ápice, o máximo. Tudo que você tem que saber foi dado na pessoa de Jesus. Antigo Testamento tem seu valor, as histórias do Antigo Testamento têm valor, mas irmãos, a palavra que tem que estar na boca da igreja é Jesus Cristo. Abraão é uma bênção, Moisés é uma bênção, mas não vou perder meu tempo falando deles e deixando Jesus na gaveta. Que a gente possa falar a cada 10 vezes, fala 9 de Jesus e uma dos outros. É melhor assim. Jesus é o ápice da revelação, Ele é o ponto máximo. E aqui vai dizer que o próprio Cristo, na sua história, Ele marca, irmãos, um ponto definido. É interessante, deixa eu continuar arriscando aqui, porque vai dizer assim: no passado, Deus falou de muitas maneiras, mas quando Jesus Cristo nasceu, vamos falar que esse aqui é o nascimento de Cristo, Jesus dividiu a história de duas formas. É como se a gente pudesse dizer sobre o passado, e após o nascimento de Cristo, nós estamos já nos últimos dias. Olha como é interessante isso. O nascimento de Jesus não é apenas o ápice da revelação de Deus, mas o nascimento de Cristo já marca o final dos tempos. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, na pregação de Pedro, ele diz assim: o profeta Joel, no capítulo 3, ele trouxe profecias sobre o que aconteceria nos fins dos tempos, nos últimos dias. O Espírito Santo desceria sobre os homens, pobres, homens simples, mulheres, crianças, todos passariam por uma experiência com Deus. E ele fala, hoje, lá naquele dia, na festa do Pentecostes, aquela profecia se cumpriu, e ele fala, nós somos agora a geração dos últimos dias. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 fala, somos a geração do fim dos tempos. O nascimento de Cristo, ele não é apenas o ápice da revelação de Deus, mas o nascimento de Cristo já marca os últimos dias da nossa história. Irmãos, coloca seu foco em Jesus, aprecie histórias, aprecie as ilustrações, mas busque o conhecimento mais pleno e perfeito. Quando Paulo disse para Timóteo, que era pastor, ele falou, Timóteo, leva a mal não, eu vou dar uma desanimada em você, mas é assim, ô Timóteo, à medida que o tempo passar, esse negócio de verdade, de conhecimento, vai ser muito desconfortável. O povo não vai querer isso, o povo vai querer história, fábula. O povo vai ter o ouvido aberto para isso, para ouvir histórias. Irmãos, quem vive de história é só criança. Você, quando cresce, você precisa de informação, precisa de conteúdo, precisa de verdade, de instrução. Mas uma observação eu não posso deixar de dizer: dói o coração. O coração do pastor sofre, o coração do professor, talvez o coração do padre, do líder lá da igreja sofre, porque a igreja é aberta toda semana, visitas são feitas todas as semanas para pessoas que provavelmente jamais chegarão ao conhecimento da verdade, porque não querem. E a gente sabe que domingo, quarta, semana após semana, a palavra é ministrada para pessoas que não querem e que nunca abrirão o coração para ela do modo como Deus espera. A Bíblia fala que nos últimos dias isso aconteceria, e eu, como pastor, irmãos, não tenho a menor dúvida de que com grande frequência a gente está oferecendo conteúdo para um grupo de pessoas que não quer
e que não vai querer. É triste. Vamos ler versículo 1, 2 de novo. Diz assim: havendo Deus falado no passado de várias formas e muitas vezes aos antepassados por meio dos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Estou lendo porque quero reforçar essa ideia. Quando, irmãos, o texto bíblico fala sobre o modo como Deus quer ser conhecido, sempre foi assim, e que agora a maneira de conhecer Deus mais plenamente é por meio de Cristo, nós precisamos pensar na palavra plenitude. A palavra plenitude não está no versículo, mas essa palavra ela está escondida no versículo, porque fala assim: Deus veio se revelando de algumas formas, mas agora Deus se revela de maneira plena, total, definitiva, na pessoa de Jesus. A palavra plenitude é importante para nós, irmãos. Sabe por quê? A plenitude tem tudo a ver com Jesus Cristo. E eu quero te mostrar que Jesus Cristo, Ele mostra para nós a plenitude de três maneiras. Na pessoa de Jesus, nós vemos plenitude de tempo, plenitude da lei e plenitude da missão. Na pessoa de Cristo, a plenitude ela se manifesta nessas três áreas. Eu vou te mostrar isso. Vai para Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que um herdeiro, ele é criança ou menor de idade, ele não é diferente em nada do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas ele está sob tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também acontece com cada um de nós. Quando éramos crianças, estávamos servilmente sujeitos às coisas, a elementos desse mundo. Vindo, porém, olha essa frase, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa palavra, irmãos, ela é importante para nós, porque diz assim: a palavra plenitude, ela significa o tempo completo, ou a finalidade, ou o objetivo. Nessa passagem, o que Paulo está dizendo é assim: os homens estavam vivendo como crianças desorientadas, escravos de leis, escravos de ideias humanas, mas quando Jesus Cristo nasceu, Ele nasceu no tempo exato, no momento planejado por Deus, no ápice da história, na hora exata e perfeita. Eu afirmo para vocês, irmãos, que Jesus Cristo nasceu no tempo perfeito. Ele não nasceu fora de hora, Ele não nasceu como qualquer pessoa nasce. A plenitude tem a ver com Cristo, porque o nascimento dele foi altamente planejado, e ele nasceu naquele momento exato, para cumprir um plano de Deus. Cristo, ele tem a plenitude em si, por causa do momento em que ele veio e a missão que cumpriu.
Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Esse versículo é bem conhecido, mas é importante. Diz assim em Mateus 5,17: Não pensem que eu vim para anular a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, eu vim para cumprir. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus Cristo veio para cumprir a lei de forma definitiva. Se a plenitude tem a ver com Cristo, pelo fato de Ele ter nascido na plenitude do tempo ou no tempo completo, a palavra também fala que Jesus Cristo, Ele é a pessoa que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Davi não cumpriu a lei, Abraão viveu antes da lei, Moisés não cumpriu a lei, nenhum homem foi capaz de cumpri-la, mas Jesus Cristo, em seu estilo de vida humilde e simples, Ele cumpriu toda a lei de Deus. Significa então, irmãos, que Ele, Jesus, Ele é o nosso modelo. Quando alguém pergunta assim, mas como eu guardo a lei? Você pode fazer assim: abre os evangelhos, leia sobre a história de Jesus, veja como Jesus viveu, vive como Ele viveu. Ele é para nós o modelo de alguém que fez o impossível, porque a lei é impossível para que um homem guarde, mas Jesus Cristo cumpriu ela com tanta naturalidade e simplicidade, que se eu quero guardar a lei de Deus, eu posso simplesmente imitar Jesus, na sua vida simples, humilde, amorosa e servil. A Bíblia fala que Ele cumpriu a lei. Mas eu quero ler com você mais um versículo, em João capítulo 19, João capítulo 19, nós vamos ler o versículo 28. João capítulo 19, versículo 28. Diz assim: Jesus estava pendurado na cruz nessa hora, e diz, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço, numa vara, chegaram até a boca de Jesus. Quando, pois, Jesus bebeu aquele vinagre que estava naquela esponja, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, ele rendeu o espírito, ou morreu. Essa palavra é interessante, porque o versículo 30 usa a palavra consumado, uma palavra semelhante à ideia de plenitude. Jesus disse: está completo, terminado, tudo foi feito. Na pessoa de Jesus, irmãos, nós vemos a plenitude tanto do tempo. Ele nasceu no tempo perfeito, cumpriu o momento exato. Jesus mostra para nós a plenitude da lei, porque Ele cumpriu a lei plenamente. Mas Jesus também cumpriu plenamente a missão de Deus. Para que o homem pudesse ser perdoado de pecados, ele teria que sofrer aquela morte na cruz. E quando ele sofre aquela morte, ele diz: está completo, terminado, tudo encerrado. Tenho dito para vocês tudo isso para te provar e para dizer o seguinte: se Jesus Cristo, Ele é aquele que vive envolvido na plenitude, se Ele é o ápice da revelação de Deus,
Ele precisa ser para nós, irmãos, a fonte máxima e completa de conhecimento. A aula de hoje é uma aula que tem a ideia de comprovar para todos como Cristo precisa e deve ser a nossa fonte máxima de conhecimento, não só sobre Deus, mas sobre a vida de forma geral. Algumas frases que afirmam isso, eu poderia dizer, não precisa abrir lá de novo, mas diz assim: Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o Criador do universo, Ele é o brilho da glória de Deus, Ele é a expressão exata de Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele fez purificação dos pecados, e Ele agora está sentado ao lado de Deus nos céus, e Ele é muito superior aos anjos e a toda criatura que existe. Quando nós falamos sobre alguém desse tipo, irmãos, Ele não é qualquer pessoa, Ele não é como um homem, Ele não é como os anjos, Ele não é como pessoa alguma. Jesus está envolvido em plenitude, Ele é o ápice da revelação de Deus. E eu quero te dizer, para terminar, que em um momento específico, quando Jesus Cristo já estava para sair e partir dessa vida, Ele disse para os discípulos assim: olha, eu vou embora, mas logo volto, e vocês sabem para onde eu vou. Naquele momento Tomé diz assim: mas Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, e como que eu vou saber o caminho para chegar até lá, né? Não sei o que ele estava pensando, se Jesus estava indo para Galiléia ou para Judéia, talvez ele estava pensando em uma viagem terrena. E Jesus fala: Tomé, não é isso. Aí vem Filipe, um outro apóstolo, e fala: Senhor, faz o seguinte, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. E Jesus fala assim: ô Filipe, você não entendeu nada mesmo, né? Está comigo há 3 anos e ainda não entendeu que quem vê a mim, quem me vê, vê o Pai. Se você quer ver Deus, olha para mim. Irmãos, olha como isso é precioso e perfeito. Quando nós pensamos sobre o conhecimento de Deus, alguém pode pensar de maneira errônea que o conhecimento de Deus é assim, uma área de conhecimento da vida, porque é uma das grandes coisas problemáticas do nosso mundo, que é a seguinte: nós adquirimos conhecimentos humanos e conhecimentos de ordem religiosa, né? A gente faz assim: não, eu estou agora estudando as coisas da vida, eu estou buscando conhecimento secular, aí depois eu vou buscar conhecimento religioso. Eu vou para a escola, porque eu vou procurar conhecimento da vida, eu vou para outro curso para adquirir conhecimento especializado para a minha profissão, mas quando eu vou na igreja eu vou adquirir conhecimento religioso, como se a nossa vida vivesse compartimentos ou áreas diferentes. O conhecimento de Deus, ele não é uma área de conhecimento, não é uma área no meio de outras áreas. Quando nós falamos, irmãos, sobre conhecer Deus, nós estamos falando sobre conhecer o mundo, a criação, o fim, as regras, os valores. Conhecer Deus, na verdade, deve ser o que o homem mais almeja, porque quando nós falamos sobre conhecer Deus, nós estamos falando sobre conhecer todo o universo e todas as coisas. Então, quando eu falo desse assunto, irmãos, eu digo para vocês o seguinte: o conhecimento de Deus é o conhecimento mais completo de todos, porque quando o homem conhece Deus, ele conhece o começo, ele conhece o que é essa vida, e ele pode conhecer o que é o fim. A medicina não ensina isso, a psicologia não ensina isso, nenhuma área humana vai ensinar isso. Isso só é possível em Deus. Aí alguém diz então: pastor, eu quero conhecer tudo isso. É só olhar para Jesus, é só imitar Jesus, é só procurar Jesus.
Eu quero concluir essa aula com essa certeza, irmãos, de afirmar para vocês o seguinte: tudo tem a ver com Jesus. Se Ele é o resplendor da glória, se Ele é a expressão de Deus, se Ele é o Criador, o sustentador, se Ele está envolto em plenitude, o tempo tem a ver com Cristo, a lei foi cumprida por Cristo, Ele cumpriu a missão, Ele marca o ápice da história. Tudo o que aconteceu antes não se compara com Cristo. Entregue sua vida e dedicação a Cristo. Coloca como meta para a sua vida conhecer Cristo. Coloca como meta para a sua vida ser como Cristo. Quem sabe aquilo que nós não conseguimos fazer, nós possamos aprender pela imitação olhando Jesus. Por que não ler mais os evangelhos e procurar aprender como Jesus viveu e falar: por que não posso viver como Cristo? Agora, se você quiser continuar e quiser ouvir histórias, vai ser triste, né? Vai ser uma pena, porque Cristo é o ápice, Cristo é o ponto máximo, e o desejo do meu coração é que Deus solidifique na sua vida uma dependência total de Jesus, que seu ouvido possa dar coceira quando você for num lugar e começar a ouvir historinha, que você possa dizer: ai credo, nossa, eu fui lá para ouvir história, né? Eu quero saber de Jesus, eu quero aprender como Jesus viveu, eu quero entender o que Jesus ensina, para que eu possa ser parecido com Jesus e habitar onde Jesus habita. Conhecimento vem disso. Irmãos, amem Cristo, vejam na pessoa de Cristo que você precisa, tanto saber, quanto também como viver, e não volta atrás, não volta atrás, não dá o seu coração para outro ídolo e Senhor, e não abandona Jesus Cristo, para que Ele deixe de ser a sua fonte de conhecimento. Tudo tem a ver com Jesus Cristo. Mas eu continuo afirmando isso, para que a gente nunca se esqueça que nós somos a geração dos últimos dias, e a geração dos últimos dias não vai querer Cristo, e não vai querer a verdade. Talvez, por mais que a gente sonhe um dia, em ver a igreja cheinha de pessoas, que a gente vai almejar fazer um monte de estudo bíblico de casa em casa, com todo mundo amando ouvir sobre Jesus, irmãos, foi mal, isso não vai acontecer. A igreja que fala de Jesus não vai encher. Alguém que quer bater de porta em porta falando de Jesus não vai fazer um monte de estudo bíblico mesmo. Não vai. Porque a geração do fim, ela quer ouvir história, ela quer ver série, ela quer ver filme, ela quer perder tempo com coisa que não agrega nada. É a nossa geração, irmãos. Que a gente guarde nosso coração disso, para que isso não se infiltre na nossa vida religiosa. Isso, quando é parte da nossa vida, é normal, mas o que me entristece é quando um homem de Deus sobe ao púlpito e conta história. Perde tempo com isso não, irmãos, perde tempo com isso não. Eu sei que isso que eu fiz aqui é super chato, mas isso é a verdade, e é isso que Deus espera que você receba. Fez sentido isso, irmãos? E eu quero dizer para você o seguinte: se apega a Jesus, Ele é o ápice, a plenitude, o ponto máximo, é disso que você precisa, viu? Vamos orar mais uma vez? Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque esse conhecimento foi nos dado, e eu sei, Pai, que esse conhecimento precisa encontrar um lugar no nosso coração, de maneira que ele vai tomando conta de toda a nossa vida. Eu creio, Deus, que nós precisamos aprender de Cristo, imitar Cristo, para ser como Cristo mesmo. Por favor, Pai, guarda o nosso coração. Guarda, Pai, o nosso coração, para que nós não venhamos a ignorar o que é pleno, o que é suficiente, dedicando atenção naquilo que é inferior,
aquilo que é básico, aquilo que não é completo. Infelizmente, Pai, a igreja de Jesus Cristo hoje é uma igreja cativa de histórias, é uma igreja cativa de ilustrações, é uma igreja cativa, Pai, de algo que se assemelhe com o que é vivido no dia a dia, porque somos uma geração de histórias. Guarda a igreja, Pai, e guarda aqueles que são a igreja, para que nós nunca venhamos a colocar Cristo em uma posição inferior, mas que nós possamos ver em Cristo a total plenitude, e que nós possamos cobiçar e desejar o conhecimento de Jesus. Eu quero te pedir, ó Pai, guarda essa igreja, para que a pessoa de Cristo jamais seja relegada a uma posição secundária. Guarda, Pai, as igrejas espalhadas pelo nosso mundo e pela nossa cidade, para que elas possam voltar a atenção para Jesus Cristo. E por favor, ó Pai, leva o nosso coração a Jesus Cristo. É o que te pedimos na pessoa dele. Amém.